Graça e paz, minha querida. Continuando aqui as nossas devocionais, trazendo para você uma palavra que vai restaurar a sua saúde, amém? A palavra do Senhor diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem ela é uma das mais citadas pela comunidade cristã em todo o mundo, e ela se torna algo tremendo em resultados que envolvem essa afirmativa. Então veja, minha amada, que de fato nós temos deixado escapar algumas coisas essenciais no que diz respeito a essa afirmação feita por Jesus. E a falta desse entendimento tem nos privado de produzir uma colheita produtiva em nossa vida a partir do que recebemos na palavra. Em Mateus 13:23 diz que, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, esse texto ele deixa claro 3 passos para que o conhecimento transmitido a nós pelas verdades da palavra possa produzir uma colheita a 100, 60 e 30 por um. E quais são esses passos? O primeiro, nós precisamos ser uma boa terra. Segundo, nós precisamos ouvir a palavra. E terceiro, nós precisamos entender o que foi dito. Então, o que isso tem a ver com o primeiro texto que eu mencionei sobre conhecereis a verdade vos libertará? Se o coração daqueles a quem essa verdade está sendo semeada for uma terra boa, ouvir e entender o que está sendo dito, o ponto de partida será dado. E aí, o se colocado em prática, ele vai produzir o efeito positivo que a palavra produz na vida daqueles que são fiéis às verdades na palavra. Então, no entanto, querida, a falta de entendimento do que está sendo dito fará com que a semente plantada também possa ser roubada. Porque em Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então veja que mesmo que a terra seja boa, ela não vai produzir se não tiver semente. Então é por isso que precisamos entender o que estamos aprendendo para colocar em prática da forma correta. Sabendo disso, o diabo, nosso adversário, ele lança toda sorte de distração, de dúvida, de sono, de preguiça, dentre outras coisas, na hora em que a palavra está sendo ministrada na vida de quem está ouvindo. Porque ele sabe que se a pessoa não entender, ou se a pessoa não tiver contato com aquela palavra, é, é, ele vai ter a chance de arrancar a semente lançada, tornando assim infrutífera a vida daquele que não se atentou ao que ouviu. Então, uma vida infrutífera, ela gera frustração, desânimo, incredulidade, além de nos manter longe dos propósitos de Deus e de suas bênçãos como a cura. Então, por isso, nós devemos estar atentas à palavra que a nós é lançada como semente. É nossa a responsabilidade de acolhê-la com mansidão. A Bíblia diz em Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, talvez a sua alma esteja triste, talvez a sua alma esteja angustiada. E como você pode resgatar a sua alma, então? Quando você acolher com mansidão essa palavra que está sendo implantada em você. A palavra liberdade, ela vem da palavra grega eleuteria e significa, sabe o que? Liberdade de movimento. Então, tratava-se apenas de uma possibilidade do corpo para se movimentar sem qualquer restrição externa.
Querida, poder e liberdade eram palavras praticamente sinônimas. Então, compreendia-se a liberdade com o poder de se movimentar sem impedimentos. Seja em razão de debilidade do corpo, seja em razão da necessidade, ou mesmo em razão do impedimento oposto pelo Senhor. Assim, o significado grego ele estava relacionado à ausência de limitações e coações. Então nós entendemos que a liberdade, ela é poder de se mover sem impedimentos. É estarmos livres para escolher em que direção ir. Você é livre para saber em que direção você quer ir. Se você quer ficar estagnada ou se você quer se mover em alguma direção. Amada, nós compreendemos que no momento em que as verdades da palavra nos são reveladas, esse conhecimento, ele nos torna em uma posição que antes a gente não tinha. Cada vez que você ouve uma palavra, você está sendo colocada numa condição diferente da que você estava. Porque antes você não sabia em que direção ir. Você estava amarrada como escrava pelo engano de uma vida de pecado. Mas, no entanto, a responsabilidade de nos movermos em direção ao caminho apontado após o conhecimento que nos tornou livres, ela é nossa. O fato de estarmos livres não é sinônimo de transformação. Agora, a tomada de decisão em caminhar na prática do que foi aprendido é que vai trazer o resultado para as nossas vidas. Então, o que isso tudo quer dizer? Que a gente tem que praticar. Só ouvir também não é o suficiente. Só entender também não é o suficiente. A Bíblia diz em Tiago 1, 22 e 25, que a gente tem que ser praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Ele diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém, querida? A palavra traz liberdade. O que é essa liberdade? Poder de se movimentar na direção correta, ausência de limitações e coações. Então, você não é coagida a não ouvir a palavra, ainda que você seja, você tem a decisão. Se há alguma limitação, se você está se sentindo limitada por outras afazeres ou por outras distrações, seja lá o que tenha acontecido, nada justifica. Você decide ouvir, você decide se organizar, você decide também praticar. É a perseverança na prática da palavra que nos traz a felicidade. Amada, a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Não desista, querida, diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de você se manter firme e fiel aos seus propósitos. Nós percebemos que a palavra de Deus, ela não trata a felicidade como algo conquistado por acidente ou um estado de emoção e sentimento, não. A palavra, ela trata a felicidade como algo que é alcançado através da tomada de decisões acertadas. Então, nós não podemos confundir o conceito de felicidade do mundo com o conceito de felicidade de Deus, porque nós precisamos o quê? Apenas renovar nossa mente em relação a isso. Eu quero ler aqui para você em Salmo 1, do 1 ao 3, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aí traz uma garantia para a gente, que diz que é como árvore plantada à beira das águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ela faz prospera. Queridos, olha que promessa gloriosa. E o que nós precisamos, então? Meditar de dia e de noite. Você está recebendo alimento de manhã, de tarde e à noite. Você está com 21 dias recebendo uma palavra que pode transformar toda a sua vida. Você está sendo fiel a ouvir essas palavras? É como uma árvore plantada à beira de correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Esse é o conceito bíblico de felicidade. Tudo o que faz prospera.
Aleluia! Vamos orar, minha amada. Pai, eu quero abrir mão de todas as distrações, de todas as limitações, para estar atenta a ouvir, a meditar, a entender e a praticar a tua palavra. Porque eu sei que eu preciso renovar a minha mente para que eu desfrute da boa, da agradável e da tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém.